Deus fez uma promessa a Abraão e ele disse o seguinte: todas as famílias da terra serão benditas em teu nome, Abraão. E acredite, queridos, essa promessa ainda não se cumpriu. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre o cumprimento da promessa feita a Abraão, que acontecerá no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus ele faz essa promessa maravilhosa a Abraão, dizendo que todas as famílias da terra seriam benditas no nome de Abraão. E muitos cristãos ainda acreditam que essa promessa foi feita apenas para o povo de Israel, que é uma promessa apenas para os judeus. E hoje nós vamos ver que a promessa que Deus fez a Abraão é uma promessa para toda a sua descendência. E eu estou falando da descendência física, o Israel carnal, o Israel terreno que nós conhecemos. Mas essa promessa também é uma promessa feita ao Israel espiritual. Nós vamos ver no vídeo de hoje que nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, somos o Israel espiritual e espiritualmente nós somos descendência de Abraão. Vai lá comigo primeiro em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, vamos ler primeiro o versículo 15, que diz assim: porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Nesses primeiros versículos, eu quero que você entenda isso, queridos. Por quê? Porque a promessa que Deus fez a Abraão não é uma promessa simbólica, não é uma promessa espiritual. Deus ele vai dar uma terra física à descendência de Abraão. E nós vemos que nesse primeiro versículo ele diz assim: essa terra, Abraão, que você está vendo, ou seja, a terra que Abraão viu, a terra que Abraão estava vendo, era a terra prometida para toda a descendência de Abraão. E essa promessa não é uma promessa apenas para os judeus e também não é uma promessa espiritual. Muitas pessoas querem colocar simbologia nessa fala do Senhor prometendo para Abraão. E essa promessa, ela é uma promessa literal. A descendência de Abraão vai herdar fisicamente a terra que Abraão estava vendo. E não só vendo, a descendência de Abraão vai herdar uma terra que Abraão, que Isaac, que Jacó caminharam. Olha só o que diz Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, vamos ler apenas o versículo 4, que diz assim: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó era uma promessa física, literal. A terra que Abraão estava vendo foi a terra prometida. A terra que os pais caminharam, a terra que esses 3 patriarcas caminharam, a terra das peregrinações, são as terras prometidas a toda a descendência de Abraão. Agora pula comigo aí, Gênesis 28, olha o que diz o versículo 13. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A terra que Abraão, Isaque e Jacó viu, a terra que eles caminharam, a terra que eles deitaram, que eles descansaram, é uma terra prometida a toda a descendência desses mesmos patriarcas. Então, queridos, essa promessa ela ainda não se cumpriu. Por quê? Porque Abraão ele tem uma descendência física, ele tem uma descendência espiritual. A descendência física tem parte dessa terra, lá como nós conhecemos, em Israel. Mas ainda existe muito território a ser conquistado. Eu vou deixar aqui na descrição, quando eu falo sobre a igreja sendo as estrelas do céu. E nós vemos ali que nós somos descendência espiritual de Abraão. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Nós temos a herança através de Jesus Cristo, nós temos uma herança espiritual. Inclusive, nós vamos ver isso em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, vamos ler apenas o versículo 16, que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente.
Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Então nós vemos que Cristo, ele é a extensão dessa descendência. Cristo é o descendente de Abraão. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós, a igreja do Senhor, fazemos parte dessa descendência espiritual, como as estrelas do céu. Abraão, a tua descendência será como o pó da terra, a tua descendência será como as estrelas dos céus. E nós, como servos do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós recebemos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, nós fazemos parte dessa descendência. Continua aí em Gálatas, olha só, Gálatas 3, acompanha comigo o versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, queridos, nós vemos aqui que nós somos herdeiros desta promessa. O apóstolo Paulo continua falando a respeito disso. Vai lá comigo em Efésios. Efésios, capítulo 2, vamos ler dos versículos 11 a 14, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, presta atenção nisso, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então, como o próprio texto diz, olha, volta no versículo 12, diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel, neste contexto aqui, ele está falando sobre aqueles que através de Jesus Cristo receberam a promessa feita aos pais, aos patriarcas. A promessa feita a Abraão de herdar toda a terra, de que todas as famílias da terra seriam benditas no nome dele. Agora, como nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, a parede da separação, a diferença entre circuncisos e incircuncisos não existe mais. Todos nós fazemos parte dessa comunidade de Israel. Todos nós temos direito a essa promessa, fazemos parte dessa herança por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é muito interessante observar isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz justamente isso, que nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos judeus ou nós fazemos parte da comunidade de Israel através do Espírito. Essa descendência, ela é uma descendência espiritual. Vai lá comigo, Romanos capítulo 2, vamos ler o versículo 29, que diz assim: Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, essa descendência, ela é uma descendência espiritual. Deus faz uma promessa a Abraão, essa promessa se renova em Isaac e em Jacó, e essa promessa se estende a toda a descendência física e espiritual de Abraão, Isaac e Jacó. E o mais incrível de tudo isso é que chegará um tempo em que essa promessa vai se cumprir de maneira literal. Nós, que somos descendentes de Abraão, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós, que somos descendência espiritual, vamos receber de maneira literal essa promessa. Nós vamos herdar os reinos deste mundo. Olha só o que diz Daniel, vai lá comigo. Daniel, capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 27, que diz assim: O reino e o domínio e a majestade debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A descendência de Abraão, o povo santo, o povo do Altíssimo, vai receber essa herança e todos os reinos, todos os domínios dessa terra serão dos santos do Altíssimo. Nós vemos essa promessa também sendo feita através de Ezequiel. Vai lá comigo, Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, vamos ler
a partir do versículo 25, que diz assim: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitam, habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. A descendência de Abraão vai habitar na terra para sempre, a descendência de Jacó, os filhos dos seus filhos. Você bem conhece, eu tenho falado muito aqui sobre as duas casas de Israel. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo faz parte dessas duas casas de Israel e é descendência espiritual de Abraão, Isaque e Jacó. E o texto aqui está nos dizendo que essa descendência de Jacó, que os filhos de Jacó habitarão na terra em que Jacó, que todos os patriarcas habitaram. Continua o texto aí comigo. Seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E aqui Davi é citado porque Davi é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui no Antigo Testamento, nessa época de Ezequiel, ainda era o mistério escondido. E como o Messias viria da linhagem de Davi, Davi aqui ele é citado para falar a respeito do reino futuro do Messias. Mas é muito interessante que ele diz que Davi, meu servo, será seu príncipe para sempre, será seu príncipe eternamente, ou seja, um reino que não terá fim. Versículo 26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua, estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Aqui está falando sobre o reino milenar, os tabernáculos eternos. Olha o versículo 27. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A descendência de Abraão herdará toda essa terra. E aqui o texto está dizendo que Deus habitará em nosso meio. E como eu tenho falado em vídeos aqui, Jesus Cristo estará conosco. A igreja poderá ver o seu Senhor face a face. Nós teremos os nossos corpos glorificados. E a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Nós estaremos com Jesus reinando sobre as nações. E olha o versículo 28 confirmando isso. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. E aqui já é o Israel espiritual. Quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. As nações aqui citadas não são as nações, a igreja. Como eu falei, Jesus Cristo estará reinando no milênio e nós, o governo, a igreja que será o governo do Senhor, estará reinando sobre as nações com seus corpos glorificados. E todos os reinos do mundo serão do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós receberemos essa herança como descendentes de Abraão. Agora, todos os profetas, queridos, todos os profetas, profetiza pelo menos um trechinho falando sobre essa herança, sobre os descendentes de Abraão herdando essa terra, ou sobre o Israel de Deus, o Israel espiritual, o Israel futuro, recebendo a terra como herança. Olha o que diz também Isaías capítulo 65. Vamos ler o versículo 9. Farei sair de Jacó descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Esse texto é um texto muito rico, e olha só que interessante, ele diz assim: os meus eleitos herdarão a terra. Quem são os eleitos? Os eleitos são todos aqueles que fazem parte do Israel espiritual. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós estaremos reinando com Cristo no milênio. Agora, a outra parte, ele diz assim: e os meus servos habitarão nela. Ou seja, os eleitos vão herdar a terra, vão possuir a terra. E os servos, as nações, vão estar morando aqui na terra. A igreja será o governo deste mundo e as nações com seus corpos físicos, vai existir aqui governo físico, sacerdócio físico, e em vídeos futuros nós estaremos falando nisso. Mas a igreja herda a terra e os servos, aqueles que não tiveram aliança com Deus, as nações que restaram após o período da ira, vão habitar nessa terra. Então, queridos, nós precisamos entender essa herança maravilhosa. A igreja estará recebendo, porque essa foi a promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó. Vai lá comigo em Jeremias também. Jeremias capítulo 7, no versículo 7. Deus usa outro profeta para dizer.
Versículo 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Deus estará dando a terra das peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó para toda a descendência desses patriarcas para sempre. Então, queridos, essa herança, essa promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, é uma herança dos santos do Altíssimo. Nós fazemos parte do Israel de Deus. E essa herança, né, esse possuir da terra, será algo que vai acontecer literalmente. Deus não vai destruir essa terra. Ele fará novos céus, nova terra. Ele estará revestindo e arrumando a bagunça que os reinos fizeram ao longo desses milênios aqui nessa terra. Mas o que nós precisamos entender é que nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, receberemos essa herança e essa promessa feita a Abraão, ela ainda não se cumpriu. Nós somos herdeiros por causa do sacrifício do nosso Senhor. Nós receberemos a terra, possuiremos e isso vai acontecer de maneira literal. Eu espero que você esteja se preparando, buscando a presença de Deus, porque a herança que Deus tem para você, o galardão que Deus tem sobre a sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração de qualquer pessoa. Essa é a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa e eu te aguardo nas próximas meditações.